Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo hoje. E no nosso estudo de hoje falaremos sobre o arrebatamento. Esse é um assunto que divide opiniões, pois alguns acreditam que o arrebatamento é antes da grande tribulação, outros acreditam que é na metade da tribulação. E tem aqueles que acreditam que o arrebatamento é no final da grande tribulação. E nesse estudo nós vamos ver através das cartas de Paulo e vamos ver também através dos profetas e do livro do Apocalipse em que tempo que o arrebatamento ocorre. Se ele ocorre antes, na metade ou no final. Então, se você não é inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu já vou dizer a minha opinião para os irmãos. E a minha opinião para os irmãos com base nas Escrituras é que o arrebatamento é no final da grande tribulação. E com base nas Escrituras, com base na lei, nos profetas, nas cartas de Paulo e no livro do Apocalipse, nós vamos ver isso hoje. E nós vamos começar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, um dos primeiros erros que nós podemos ver na interpretação desse texto para algumas pessoas que querem colocar o arrebatamento antes da grande tribulação é dizer que Paulo esperava o arrebatamento em sua própria época. Porque Paulo diz: nós, os que estivermos vivos. Então eles falam, Paulo se incluía entre os que estão vivos. Por isso que ele fala desse jeito. Então, Paulo ele nos dá a entender, por falar nós os que estamos vivos, que ele esperava o arrebatamento em sua própria época. Esse é o argumento de muitos pastores. Porém, meus irmãos, isso é apenas um modo de dizer. Quando Paulo diz nós, os que estamos vivos, é apenas uma maneira de falar. Porque Paulo ele era mestre nas Escrituras. Paulo ele tinha grande entendimento da palavra. Paulo ele foi criado fariseu, criado na lei de Moisés. E ele mesmo fala que ele se avantajava muitos de sua própria idade, porquanto ele era irrepreensível de acordo com a lei. Então, irmãos, Paulo não esperava a vinda do Senhor em sua própria época. O fato dele dizer nós os que estamos vivos é apenas uma maneira de expressar
não quer dizer que Jesus viria em sua própria época, pois o apóstolo Paulo tinha compreensão das profecias e dos tempos proféticos determinados. Ele era mestre nas Escrituras. Paulo nunca disse: fui levado ao céu e lá eu aprendi sobre o arrebatamento, igual alguns pastores afirmam, porque o argumento de alguns pastores é que quando Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, lá ele aprendeu sobre o arrebatamento e isso ele ensinou para a igreja. Porém, não foi isso que Paulo declarou na sua carta. Paulo, ele declarou o que na sua carta? Declaramos por palavra do Senhor, ou seja, pelas Escrituras, leis, salmos, profetas. Então, Paulo sabia que o Império Romano, em sua época, era uma das coxas da estátua da visão de Nabucodonosor, que Deus revelou a Daniel no capítulo 2. Paulo sabia que, como o Império Medo-Persa era um império dividido, representado no peito e dois braços, ou seja, Média e Pérsia, dois braços da estátua. Assim também o Império Romano, por ele estar representado nas pernas da estátua, e são duas pernas, Roma ele viria a se dividir, o que aconteceu muitos anos depois da época do apóstolo Paulo. Roma se dividiu em Roma Oriental e Roma Ocidental. As pernas da estátua precisavam se formar para depois vir os pés da estátua, com mistura de barro e ferro, mistura do homem com a tecnologia, algo que começou a vir com a Revolução Industrial. É só ver os projetos que existem no mundo querendo implantar a tecnologia no próprio homem, querendo implantar microchip no homem, querendo colocar um chip de computador no cérebro do homem e assim o homem acessar a internet. São vários projetos que envolvem a tecnologia e o homem e a mistura dos dois, ou seja, colocar a tecnologia dentro do homem, o homem representando o barro e a tecnologia o ferro, e isso fazendo com que os dois se tornem um, se misturando. Mas, assim como o barro não mistura com ferro, o homem também não vai conseguir se misturar completamente com a tecnologia. Então, essa mistura está nos pés da estátua, mas depois precisa se formar, por último, os dedos da estátua, batendo com os 10 chifres do quarto animal de Daniel 7, para só então vir o anticristo, que está representado naquela estátua de Daniel 2, que é a imagem do anticristo, e o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8. Em Daniel 7 ele cresce, ele surge entre os 10 chifres. E isso está explicado em Daniel 10, 11 e 12. Então Paulo, que era mestre nas Escrituras, ele sabia disso, ele sabia que não tinha como acontecer todas estas coisas em sua própria época. Ter a mistura de barro e ferro, Roma se dividir, surgir os 10 reis, para então surgir o anticristo, ele guerrear contra 3 reis e subjugar eles, para só então ele assumir o poder. E aí, como diz em Daniel 7, só depois que tudo isso acontece, vem o ancião de dias e executa juízo contra o chifre pequeno que é o anticristo. Esse ancião de dias é o Senhor Jesus.
Então, meus irmãos, para que tudo isso ocorresse na época de Paulo, eram muitas coisas, muitas profecias a se cumprir. Ainda mais se for olhar pelo ponto que Paulo estava esperando o arrebatamento antes da grande tribulação. Como que tudo isso ia acontecer? A igreja ser arrebatada e tudo isso ia acontecer em 7 anos? Não tinha como. São tempos determinados. Por isso que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo está explicando do surgimento do anticristo, ele fala para que ele apareça em ocasião própria. Então essa maneira de Paulo dizer nós os que estamos vivos é apenas uma forma dele deixar bem claro de que aqueles que estiverem vivos para a vinda do Senhor, eles não serão arrebatados primeiro do que os que dormem em Cristo. Porque como nós lemos em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 15 ao 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que nós nem sabemos se nós estaremos aqui. Então é uma forma de dizer: então seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Então, basicamente, Paulo está dizendo: ninguém vai passar na frente de ninguém. Nenhum justo vai passar na frente do outro. Até porque seria uma injustiça da parte de Deus uma parte da igreja ter bodas e a outra parte não ter. Pensa bem, se a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, as duas testemunhas do Apocalipse ficariam sem bodas, porque afinal de contas eles estarão na terra pregando no tempo da grande tribulação. Os profetas ficariam sem bodas. E você acha que a igreja hoje é mais justa do que os profetas? Para que a igreja hoje seja arrebatada, participe das bodas, ao passo de que Daniel, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, Moisés fiquem sem bodas? Você acha que isso é realmente possível? Isaías, entre outros profetas? Então, irmãos, isso é algo que a pessoa precisa pensar e analisar. Então, nós temos o contexto de Apocalipse 19, aonde a besta e o falso profeta são vencidos no final da grande tribulação e lançados vivos no lago de fogo. E veja o que acontece em Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número delas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença a terra e de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, vejam o contexto. Eu li o capítulo inteiro para não restar dúvida para os irmãos, não restar dúvidas de que a primeira ressurreição ela é depois da grande tribulação, depois que a besta e o falso profeta são vencidos e lançados para dentro do lago de fogo. Porque quando vemos, depois dos 1000 anos, Satanás sendo lançado para dentro do lago de fogo, a besta e o falso profeta já estão lá. Então, se a primeira ressurreição ela ocorre depois da grande tribulação e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, como que eu posso dizer que o arrebatamento é antes da grande tribulação? Porque o texto é muito claro. Eu teria que mudar as palavras de Paulo, eu teria que mudar o que está escrito no livro do Apocalipse, eu teria que mudar o que o livro do Apocalipse fala sobre a primeira ressurreição, para então poder continuar sustentando uma linha onde o arrebatamento acontece tanto antes da grande tribulação como na metade dela. Porque o texto
claramente mostra a primeira ressurreição após a grande tribulação, no final dela. Então, meus irmãos, eu teria que distorcer as Escrituras para fazer com que essa ressurreição fosse antes, quer fosse na metade, quer fosse no início da grande tribulação, no início dos 7 anos, quer seja o arrebatamento pré-tribulacionista ou mid, porque o que nós vemos é só o arrebatamento pós-tribulação, o arrebatamento depois e não antes. Vamos no livro de Isaías, vamos começar a ver nos profetas, porque Paulo ele diz: declaramos por palavra do Senhor isto. Então, se ele declara por palavra do Senhor, isso quer dizer que ele declara pelas Escrituras, pelos profetas, o que ele está falando sobre o arrebatamento. Vamos ler Isaías 24, versículo 16 ao 22. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, definho, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Esse contexto mostra o quê? A grande tribulação e o grande terremoto que nós vemos no sétimo cálice da ira de Deus. Esse terremoto também é falado no sexto selo e na sétima trombeta. Então, irmãos, por que ele é falado assim? No sexto selo e na sétima trombeta e no sétimo cálice? Porque do sexto selo para o sétimo selo é a vinda de Jesus. Assim como na sétima trombeta e na sétima taça da ira de Deus. Você pode ver que são eventos que vão se repetir, descritos nesses 3 pontos. Mas continuando aqui, veja o que Deus ele vai dizer. Primeiro nós vimos o contexto de grande tribulação. E na continuação diz: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Então vamos ver. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Essas hostes celestes que serão castigadas no céu são demônios. Como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, nós vemos que esses demônios
que são nossos inimigos nas regiões celestes, eles serão castigados no céu. E os reis da terra na terra. Os reis da terra está falando dos 10 chifres da besta. Aqueles 10 reis que assumem autoridade com a besta no final. Então, na guerra do Armagedon, quando o Senhor Jesus ele for lançar a besta e o falso profeta vivos no lago de fogo, muitos dos seus exércitos vão morrer. Então, quando diz que eles são ajuntados em um cárcere, ali está falando do reino dos mortos, o Sheol, que na nossa Bíblia foi traduzido como inferno. No grego é Hades, no hebraico é Sheol, que se refere ao mundo dos mortos, aonde se tem ali o abismo, o lugar de tormento e o seio de Abraão, como nós vemos na parábola do rico e do Lázaro. E esse reino dos mortos é onde é o cárcere que eles ficarão presos, porque eles não fazem parte da primeira ressurreição, porque não são servos do Senhor. Porque somente os servos do Senhor, que receberão galardão, que são dignos de fazer parte da primeira ressurreição e se tornarem reis e sacerdotes, é que ressuscitarão na primeira ressurreição. Então eles ficarão presos na morte. Ficaram os demônios presos no abismo, como fala do próprio Satanás, preso no abismo por 1000 anos. E depois de muitos dias serão castigados. Lembra do que nós lemos em Apocalipse 20? No término dos 1000 anos, os mortos que não têm parte na primeira ressurreição e Satanás com seus anjos, eles são lançados no lago de fogo. Então Isaías ele está retratando o que nós lemos em Apocalipse 20. A grande tribulação, depois a primeira ressurreição e então depois o tribunal do trono branco, aonde aqueles que não têm parte na primeira ressurreição ressuscitarão e todos os ímpios com as hostes celestes, os demônios e Satanás serão lançados no lago de fogo. Vamos ver Isaías 26. Isaías, capítulo 26. Vamos ler versículo 14 ao 19. Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigastes e destruístes, e lhes fizeste perecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. A todos os confins da terra dilatastes. Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando está próximo para dar à luz, se contorce e dá grito nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então vejam, irmãos, nós vimos primeiro no versículo 14 do capítulo 26. Mortos não ressuscitam, sombras não tornam a viver.
e vimos falando que o Senhor aumentou o povo. Essa parte do Senhor aumentou o povo está se referindo ao milênio. Mas logo em seguida, quando vem falando das dores de parto de uma mulher e que os homens se contorceram assim, dores de parto, está falando da grande tribulação, das dores de parto da mulher em Apocalipse 12. Então, quando nós colocamos em ordem, primeiro a grande tribulação, as dores de parto. O milênio ele vai vir só depois. Mas como que nós vamos entender o versículo 14 e o versículo 19? Pois no versículo 14 diz: mortos não ressuscitam, sombras não tornam a viver. E no versículo 19, Isaías diz: os vossos mortos e também o meu cadáver, ou seja, Isaías falando de si mesmo, viverão e ressuscitarão. Irmãos, quando ele diz mortos não ressuscitam e sombras não tornam a viver, ele está se referindo aos ímpios. Ele está se referindo a todos aqueles que farão aliança com a besta. Ele está se referindo a todas as pessoas que não terão parte na primeira ressurreição. Por isso a expressão mortos não ressuscitam. Quando ele diz os vossos mortos e também o meu cadáver viverá e ressuscitará, então ele está falando dos mortos do Senhor e dele mesmo. Os vossos mortos e também o meu cadáver. Isaías está falando de si mesmo e de todos os servos do Senhor, que têm parte na primeira ressurreição e ressuscitarão para receber o seu galardão. Então é por isso que no versículo 14 ele diz: mortos não ressuscitam e sombras não tornam a viver. E no versículo 19 ele diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Então aqueles que não ressuscitam na primeira ressurreição, ele diz, na primeira ressurreição os ímpios não ressuscitam. Somente os justos, os que são do Senhor. Mas depois eles ressuscitarão para o tribunal do trono branco. Só que Isaías não entrou nesse detalhe, nesse texto. Então vamos ver agora Isaías capítulo 27. Veja como vai começar Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Esse monstro que está no mar faz referência à besta do mar, de Apocalipse 13. Então veja que já está começando falando do juízo que o Senhor vai executar sobre o dragão e sobre a besta. Então quando fala aqui, ó, dragão serpente veloz, dragão serpente sinuosa e o monstro que está no mar, Deus ele está falando do juízo que ele executa sobre a besta e sobre o falso profeta, sobre o anticristo. E ele executará também juízo sobre o dragão que é Satanás. Então, meus irmãos, ele já começa falando desse juízo que ele vai exercer. E quando nós vamos para o versículo 12, tem algo muito interessante que diz assim. Estou pulando para resumir, mas os irmãos podem ler desde o capítulo 24 até o 34 todinho. Aqui eu estou fazendo somente um resumo.
Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andaram perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Veja que interessante. Naquele dia, o Senhor vai colher os filhos de Israel um a um. Ele vai ajuntar todo o seu povo através de um grande toque de trombeta. Esse grande toque de trombeta faz referência à festa do jubileu, que é o ano de libertação, o ano aceitável do Senhor, que é dito em Isaías 61. Então, meus irmãos, vejam só. Paulo ele não disse declaramos por palavra do Senhor isso, e aí ele diz: o Senhor dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Veja que aqui Isaías está mostrando uma colheita dos filhos de Israel, e quando nós entendemos o estudo das duas casas de Israel, os ensinamentos de Paulo, que em Efésios 2 Paulo fala que em Cristo Jesus nós fazemos parte da comunidade de Israel. Essa palavra comunidade é a palavra politeia, que é cidadania. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos a cidadania de Israel, no Espírito, pela promessa e não na carne. Então, nós vemos essa colheita que fala do arrebatamento com um toque de uma grande trombeta. Viram que interessante como já começamos a remontar o que Paulo disse? Pois ele disse, ressoada a trombeta de Deus. Quer ver outra coisa? Vamos em Daniel 12. Daniel capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver o seguinte, cadê Daniel? Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é um arcanjo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos colocar em ordem aqui no livro de Daniel? Um tempo de angústia o qual nunca houve e nem jamais haverá. Grande tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o arcanjo, e todo aquele que for achado inscrito no livro será salvo. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No livro de Daniel não está separado. Parece que é uma ressurreição só. Mas a ressurreição para a vida eterna, ela está se referindo à primeira ressurreição. Não que na segunda ressurreição não vai ter pessoas salvas, porque vão ter pessoas salvas também, que não fizeram parte da primeira ressurreição. Mas isso já é um outro estudo para termos mais entendimento. Porém, os que ressuscitam para a vergonha e horror eterno,
Todos eles ressuscitam no trono branco, depois dos 1000 anos. Então vê o que Paulo estava dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. O que nós vimos? Daniel 12 tem o arcanjo. Isaías 27 tem a grande trombeta. Vamos ver Mateus 24. O que o Senhor Jesus vai nos ensinar sobre o arrebatamento? Mateus capítulo 24, versículo 29. Logo em seguida, tribulação daqueles dias. Ou seja, logo depois da tribulação daqueles dias, da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Não foi isso que nós vimos em Isaías 27? A colheita dos salvos e um grande toque de trombeta? É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Vamos ver o livro de Joel. E Jesus ele dá um grande detalhe, porque ele diz claramente, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Mas vamos ver o que nós aprendemos através de Joel. Capítulo 3, versículo 11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Vale de Josafá, o vale do Armagedon. Lançai a foice, porque está madura a seara. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão, vale do Armagedon. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. Foi exatamente o que nós lemos em Mateus 24. O sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento. Nós vimos também em Isaías que os filhos de Israel serão colhidos um a um. E vimos em Joel, lançai a foice, porque a seara da terra está madura. Seara fala da colheita do trigo. Lembram da parábola do trigo e do joio? Os anjos são os ceifeiros, e o trigo são os filhos de Deus, que os anjos vão colher para o celeiro de Deus. O joio são os filhos do maligno, que serão ajuntados como restolho e lançados ao fogo.
Então, irmãos, vejam só, vemos que os povos estão se congregando no Vale do Armagedon. Vemos então mandando lançar a foice para a colheita, e então falando: o dia do Senhor está próximo, o sol se escurece, a lua retira o seu esplendor e as estrelas do céu se apagam. Vamos ler Apocalipse 14. Apocalipse 14, nós vamos ver exatamente o que nós lemos aqui no livro de Joel, sobre a seara da terra madura e sobre as uvas serem pisadas no lagar da ira de Deus. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, que nós lemos em Joel. Aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Isso é a batalha do Armagedon. E nós vemos, primeiramente, a colheita da seara da terra. Então, meus irmãos, veja que os profetas estão confirmando aquilo que nós vimos ser dito pelo Senhor Jesus e também pelo apóstolo Paulo, porque eles mostram através das Escrituras que o arrebatamento vem após a grande tribulação. Em todos os textos nós temos visto isso. Lembra que eu tinha falado da festa do jubileu? Em Levítico 25, nós temos a festa do jubileu, que vai dizer que o povo deveria contar 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, o que daria 49 anos, e então eles comemorariam a festa do jubileu. Passariam pela terra com um grande toque de trombeta no dia da expiação, o dia do perdão, o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar diante da Arca da Aliança, figura do trono de Deus. Nesse único dia em que o sumo sacerdote podia entrar na presença da Arca da Aliança, no ano do jubileu, passava-se uma grande trombeta proclamando libertação ao povo. E todos aqueles que tinham perdido posses e terras, eles eram restituídos naquilo que tinham perdido, na sua herança que tinham perdido.
E nós vamos ver essa figura da festa do jubileu em Josué no capítulo 6, diante da muralha de Jericó. Porque Jericó ali está servindo de figura para a grande Babilônia do Apocalipse. Porque Josué ele vai até mesmo amaldiçoar Jericó para que ela nunca mais seja reedificada. Assim como a grande prostituta, a grande Babilônia do Apocalipse, ela nunca mais deveria ser reedificada. E o anjo do Senhor, quando ele fala para Josué o que Josué deve fazer diante de Jericó, ele diz assim: por 7 dias vocês vão rodear a cidade, e no 7º dia a rodearão 7 vezes. 7 vezes 7, 49, uma referência ao ano do jubileu. 7 sacerdotes iriam à frente tocando trombetas, e a arca da aliança iria atrás deles. No 7º dia, quando tocasse a trombeta pela última vez, o 7º toque, então Josué deveria dar uma ordem para o povo gritar. E os sacerdotes tocariam longamente a trombeta, enquanto o povo gritava, e as muralhas de Jericó iriam cair. Veja que Josué, ele tem o mesmo nome do Senhor, Yehoshua. E Josué, ele daria a ordem para o povo gritar. Será que isso fica semelhante para você do que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4,16? Porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu? Nós vimos o arcanjo em Daniel 12, a grande trombeta em Isaías 27, em Levítico 25 e agora em Josué capítulo 6, tocar longamente a trombeta. E Josué, figura de Cristo, vai dar a palavra de ordem. Ele que tem o mesmo nome do Senhor. Ele vai dar a palavra de ordem para o povo gritar. E quando a trombeta toca pela última vez, então o povo grita e a trombeta toca longamente, as muralhas de Jericó caem, o povo destrói completamente a cidade e salva da cidade a prostituta Raabe, a prostituta que se arrependeu e se voltou para o Deus de Israel, figura da igreja, que foi salva. Então veja o contexto de Josué e as muralhas de Jericó e a figura que nós temos nisso. E diante disso que foi falado, nós precisamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Porque as muralhas de Jericó caíram quando a trombeta tocou pela última vez, e Raabe, sendo figura da igreja, foi salva. E Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento. Então espera aí. Não são 2 momentos, ou 3 momentos, ou 4 momentos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, mais uma vez mostrando
a primeira ressurreição, a ressurreição dos mortos vindo antes da transformação dos corpos dos vivos. Nós vimos aqui no ressoar da última trombeta, quando a trombeta toca pela 7ª vez e as muralhas de Jericó caem. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Tem pessoas que dizem que essa 7ª trombeta não é a última trombeta que Paulo se referia. Mas nem é necessário muita explicação, somente uma leitura com atenção já nos mostra que essa é a última trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta. O anjo tocou a trombeta, mas quem deu a trombeta ao anjo? Foi Deus. Então o anjo tocou a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, se essa não é a última trombeta, como que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão pelos séculos dos séculos? Somente por esta fala já mostra que essa é a última trombeta, a trombeta que mostra a vinda do Senhor. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Esse versículo 17 é interessante, porque em Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos que é falado assim. João ele fala: o Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir. Veja que foi tirado dessa fala o que há de vir. Por que ele não repetiu mais o que há de vir? Porque ele veio, é a última trombeta. Então, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Ou seja, ele veio, ele assumiu o poder e ele está passando a reinar. Milênio do reinado de Cristo. Continuando, diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Final da grande tribulação, executar juízo sobre a besta. Primeira ressurreição e arrebatamento, entregar o galardão dos santos e destruir os que destroem a terra, para que os santos do Altíssimo assumam o reino juntamente com Cristo Jesus. Versículo 19 diz: abriu-se então no céu o santuário de Deus, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Irmãos,
está claro que essa sétima trombeta é a última trombeta, a mesma que Paulo se referiu. Viram falando da Arca da Aliança? A mesma Arca da Aliança que nós falamos em Josué 6 e falamos no dia do jubileu, que passa-se a grande trombeta no dia da expiação. E lembra de Mateus 24 que Jesus disse: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem? Abriu-se o santuário de Deus no céu e foi vista a Arca da Aliança. Então a última trombeta de Apocalipse 11 é a mesma última trombeta de Paulo, que está em conexão com a última trombeta lá de Josué, servindo de figura, porque a lei ela é sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas. Então, irmãos, Paulo ele era mestre nas Escrituras, ele conhecia isso. Agora tem um último texto que eu quero ler para nós finalizarmos esse estudo, que é algo que é ignorado por muitas pessoas e que não deve ser ignorado, porque a palavra de Deus ela deve ser lida e ensinada como é, sem alterações. E essa é uma parte ignorada e alterada. Apocalipse 19, que diz o seguinte: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, a grande Babilônia. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, a queda da grande Babilônia, destruição dela. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. São chegadas as bodas do Cordeiro, depois da destruição da grande Babilônia, final da grande tribulação. Hoje a esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas palavras, as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, Apocalipse 19, final da grande tribulação, é chegado às bodas do Cordeiro. Mas, infelizmente, homens que querem manter
uma doutrina de arrebatamento antes da grande tribulação, de um arrebatamento pré-tribulacionista, ignoram esse texto e colocam as bodas do Cordeiro no início dos 7 anos, aonde Deus causa injustiça com muitos dos seus servos, porque muitos dos santos ficam sem as bodas nesse tipo de arrebatamento. Você realmente acha que as duas testemunhas do Apocalipse ficarão sem bodas? Você realmente acha que os profetas ficarão sem bodas? Irmãos, são estas as verdadeiras palavras do Senhor, e o livro do Apocalipse ainda diz: aquele que acrescentar alguma coisa às palavras desta profecia, será acrescentado os flagelos deste livro, e aquele que tirar alguma coisa será tirada a sua parte da árvore da vida. Você realmente quer acrescentar mais coisas do que a palavra diz sobre a primeira ressurreição, que ela está mostrando após a grande tribulação, somente para manter uma doutrina que é agradável aos seus ouvidos? Você realmente quer dizer que as bodas do Cordeiro ocorrem em uma época diferente e que a igreja é arrebatada, mas os profetas não vão ressuscitar, não vão ter bodas, só para manter um arrebatamento que é agradável aos seus ouvidos, que é agradável à sua carne, porque você não quer se preparar para a grande tribulação, não quer preparar o povo, mas quer manter-se na dureza com um arrebatamento que a palavra de Deus não ensina? Veja quantos textos nós lemos, e em todos eles, primeiro se tem a grande tribulação, depois se tem a vinda do Senhor, o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor. E nós vimos falando nos profetas sobre ressurreição, toque de trombeta, colheita dos justos, salvação da igreja. Tudo isso nós vimos nos profetas, não só no Novo Testamento e no Apocalipse. Então, meus irmãos, meditem nesse estudo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos para que mais vidas sejam edificadas e deixe o seu like. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo, em nome de Jesus.